Uma coisa muito comum quando a gente pensa em ciclos de feedback e a gente começa a pensar nas cadências, é aquela reunião diária que o time tem. Reunião que, por conta aí do Scrum, durante muitos anos foi entendido e foi trabalhado naquela percepção lá das 3 perguntas, né? O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, quais dificuldades eu estou tendo. O meu entendimento sobre essas 3 perguntas, inclusive, sempre foi em relação ao time, né? O que eu posso fazer para ajudar o time, mas mesmo o guide do Scrum já tirou essas perguntas de lá. Como é que eu posso trabalhar isso de uma maneira mais bacana? Se eu olho para esse quadro, eu entendo que nele ali a gente tem um estoque de coisas que estão em progresso, e eu começo a atuar nesse estoque de forma que eu consiga diminuir esse estoque, ou seja, colocar o máximo de coisas ali no dano, entregar o máximo de coisas, e o time desenha uma estratégia para conseguir resolver esse tipo de trabalho ali, né? Então, eu tenho coisas ali que estão, por exemplo, no caso de um time de desenvolvimento de software, que estão ali para code review, né? Code review é aquele ato ali que um desenvolvedor vai olhar para o código que o outro gerou ali para tentar identificar se tem alguma melhoria que era possível de ser feita. Não é diferente, né? A revisão de texto de uma pessoa que está escrevendo um livro, por exemplo. Ou, no caso ainda de desenvolvimento de software, que eu tenho um tester, alguém que está cuidando da qualidade ali, está testando o resultado desse trabalho que saiu, está verificando se tudo isso está de acordo com o que precisava ser feito, se algum probleminha não sobrou ali e que precisa ser revisado, e esse tester está com dificuldade de atuar, como é que alguém do time pode ajudar essa pessoa para que esse estoque, novamente, né, diminua, para que a gente consiga fluir com isso para o Doni e trabalhar com outro estoque lá, que são as coisas que estão guardadas lá e que o time precisa acordar aí, casar, se comprometer com esses itens aí, e que para que a gente possa ter movimentação ali, para que a gente possa ter fluxo, né? E que outros estoques ali sejam manipulados também. Então, isso é um lugar bem comum, é um lugar onde, quando o time começa a entender os ciclos, né, começa a entender essa relação, eu acho que a gente consegue ter resultados diferentes. E aí a pessoa não precisa estar... E isso cabe em qualquer lugar, né? A pessoa não precisa estar trabalhando com Kanban, pensar dessa forma, ela não precisa estar trabalhando com Lean, né? Você consegue olhar isso dentro do próprio Scrum. Então, se eu tenho ali no Scrum ali, mesmo dentro do Scrum ali, onde eu tenho as sprints, né? Ou seja, uma quantidade de itens ali que eu separei para trabalhar dentro de um determinado tempo, eu posso olhar todo dia para o meu board e entender no meu board ali como é que eu vou atuar para que eu consiga diminuir o estoque das coisas que estão em progresso. Isso traz grandes vantagens, né? Eu acho que todo mundo trabalhou com desenvolvimento, principalmente o pessoal de qualidade, eu vejo muita reclamação nesse sentido. Pega uma sprint ali de 2 semanas e o que você vê ali na quarta-feira da segunda semana? Uma série de coisas começando a chegar para o tester, né? Sendo que a sprint acaba na sexta-feira, então cria um acúmulo, cria um estoque ali de coisas que o tester tem que fazer fluir até sexta-feira. Então, se desde o começo a gente pensa dessa forma, conforme a gente começa a arrastar os itens ali por dentro do nosso board, né, entender o que é que tem de estoque de coisa em progresso e atuar ali sempre para diminuir esse estoque, vai fazer com que a gente tenha um fluxo melhor, vai saber com que a gente tenha, vai nos ajudar com que a gente tenha aí menos coisas que chegam no final e não estão prontas, né? Pararam no meio ali, vai fazer com que a gente tenha uma distribuição de trabalho ali durante o tempo inteiro, assim, mais igual. Então, vai ajudar todo mundo dentro do time ali a conseguir desempenhar melhor o seu trabalho. Para isso, precisa, né, de bastante colaboração, precisa que todos entendam ali que o objetivo é aquele processo. Então, você tem vários ganhos aí a partir do momento que você começa a ter esse tipo de olhar.